dia! Que saudade de vocês. Bom dia. Eu posso até demorar, mas eu não esqueço. Não vou esquecer de vocês, não vou. Entre nós, as escrituras de hoje tem uma reflexão linda, linda, de como Deus pode usar pessoas para reconciliação. Enquanto tem muitas pessoas que elas complicam as coisas para que haja entendimento, perdão, reconciliação, o apóstolo Paulo, através da carta a Filemon, uma carta pessoal, ele vai ensinar um caminho tão lindo de reconciliação, como a gente pode facilitar as coisas. Tem pessoas que bloqueiam as coisas, complicam as coisas, para que haja uma reconciliação, para que haja perdão. Mas o apóstolo, ele vai ensinar através dessa carta a Filemon, ele escreve e ele traz uma lição de amor muito grande. Mas antes, deixa eu falar para vocês que eu tô muito feliz de poder falar com vocês, que ainda que eu demore, a nossa mensagem no início do projeto era semanalmente, segunda e quinta, nós lançarmos uma palavra de reflexão para vocês. Segunda, Entre Nós as Escrituras, e quinta, segunda, Café com Palavra, e quinta, Entre Nós as Escrituras. Mas as coisas mudam, e agora eu tô falando com vocês, olhando para a porta, olhando, o Cauãzinho tá comigo mais horas, porque Deus trouxe para minha filha uma oportunidade de trabalho. Não foi algo assim que Deus trouxe, sabe? Quando você não corre, Deus traz. E o Cauã fica mais comigo, então se meu tempo já é corrido, agora fica um pouquinho mais, mas isso não é impedimento. Pode mudar algumas coisas. Então, Entre Nós as Escrituras e Café com Palavra, não vai ter assim um dia certo. Eu posso pôr na sexta, eu posso pôr na terça, eu posso pôr na quinta. Eu vou continuar tentando pôr quinta e segunda algum material, mas se eu ficar quietinha, se eu não passar nenhuma reflexão para vocês, vocês já sabem que é a minha correria, tá bom? Mas tô muito feliz. Compartilhe, deixa seu like, pense em alguém. Tem muitas irmãs compartilhando, falta pouco para 1000, acho que cerca de 78 pessoas. Isso aí a gente chega rapidinho, né? E eu quero pedir a tua ajuda, pense em alguém. Tem irmãs que compartilham e ela fala, mas Elizabeth, tô compartilhando, ó, tem irmãs lá no Recife, tem gente lá no Portugal, olha, tem irmãs lá na Bahia, tem irmãs lá, estão assistindo, que bom, que bom, que bom. Nós precisamos de espalhar mensagens de fé pro coração do nosso povo, tá bom? Então, bora lá? Filemon é uma carta do apóstolo Paulo. Ah, meu Deus do céu, é uma carta que a gente chama da carta do perdão, sabe? É muito interessante, só tem um capítulo. E não é uma carta escrita para uma igreja, para uma comunidade, para um povo, é escrita para uma pessoa. E essa carta que foi escrita do apóstolo Paulo para Filemon é muito interessante porque ele vai falar a Filemon a respeito de um escravo que Filemon tinha. E esse escravo se chamava Onésimo. Então, o capítulo 1, ele contém apenas 25 versículos. Eu tô falando com vocês olhando o Cauãzinho, tá? Cauã, vem aqui. E ele contém apenas 25 versículos, então é uma carta de um capítulo com 25 versículos, que vai ensinar muito, muito. E ele inicia essa carta com uma oração. Eu vou ler alguns versículos separados para a gente já concluir, tá bom? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ele faz questão de citar o Timóteo, né? Que era companheirão, seu filho, que trabalhava no ministério com Paulo. Então, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ele cita o nome do Timóteo como se os dois estivessem escrevendo ao amado Filemon, nosso cooperador. Olha que interessante, Filemon era cooperador. Interessante, né? E Paulo, quando escreve, ele aqui nessa carta pessoal, ele não fala, ó, Filemon, aqui é o apóstolo Paulo, viu? Preciso te pedir algo. Vê se você perdoa aí o seu escravo que fugiu, que roubou você, porque você é crente tem que
tem que ser diferente. Não, ele se posiciona como um prisioneiro. O chamado ministerial de um servo, de uma serva de Deus, ele é muito identificado quando essas lições de humildade são apresentadas, sabia? Ele não usa a sua posição para coagir. Ele não usa a sua posição para complicar resultados. Mas ele usa, nesse primeiro versículo e segundo que eu estou lendo com vocês, ele usa a sua posição para agir com princípios cristãos do perdão, do amor e assim persuadir, sabe, motivar o Filemon a perdoar o seu escravo que tinha cometido um erro muito grave. E aí ele vai seguindo, ele vai falando, ele saúda o Filemon e ele saúda a irmã Áfia e o Arquipo, que era companheiro também, e a igreja que está em sua casa. Olha que interessante. A igreja que estava na casa. E ele começa dando graça, paz, saudando com a paz do Senhor, né? Dando graças a Deus, porque lembrava sempre dele nas orações. E aí, o apóstolo Paulo usou a sua oportunidade de se dirigir ao Filemon de uma forma muito linda. Porque ele não começa corrigindo o Filemon para pedir algo em favor de Onésimo, vocês vão entender daqui a pouco mais claramente. O Filemon, ele tinha um escravo chamado Onésimo que cometeu algo errado, ou algumas coisas erradas lá no ofício do seu trabalho com o Filemon. Esse escravo havia roubado o Filemon, o Onésimo, mas ele fugindo, ele vai parar em Roma, e quando ele chega em Roma, ele conhece o Evangelho. E quem conhece o Evangelho não vive a mesma vida. Então, Paulo, tendo conhecimento disso, ele não só fala com o Onésimo, o que o Onésimo deveria fazer após receber a palavra, mas ele fala também a Filemon. E aí, olha o que ele fala para Filemon logo de cara. Olha, eu dou graças a Deus quando eu lembro de você, nas minhas orações. Olha, eu lembro do seu amor, da sua fé para com o Senhor e para com todos os santos. Olha, Filemon, eu lembro, eu fico glorificando a Deus quando eu lembro de você. E para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo bem que em vós há por Cristo Jesus, eu tive grande gozo e consolação do teu amor por ti, ó irmão. Eu sei que o coração de muitos são animados, meu irmão, através da sua vida, né, Cauã? Vem aqui, Cauã. E aí ele tá falando essas coisas, ele tá falando isso, e escrevendo a Filemon, e Filemon tá recebendo, sabe? Depois que ele dá essa palavra de ânimo para Filemon, falando que ele amava lembrar dele, aí ele entra para uma intercessão, lá no versículo 8. E aí ele vai falar sobre o escravo, novo convertido Onésimo, que tinha fugido dele, porque tinha cometido algo errado. E aí ele fala assim, todavia, versículo 9, peço-te antes, olha que coisa interessante, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, eu quero te pedir por meu filho Onésimo. Filemon, você é uma pessoa de Deus, pessoas são edificadas através da sua vida, Filemon. Você tem uma igreja na sua casa onde pessoas são alcançadas, mas
sabe? Não obstante a tudo isso, você ser essa pessoa que, né, conhece a Deus, eu quero te interceder, por favor. Eu quero rogar por Onésimo, o meu filho, que eu gerei nas prisões. É por ele que eu quero interceder. Hã? Sabe aquele que lá atrás, ele foi útil lá atrás, ele foi útil, mas cometeu essa falha, né? Então ele fala assim no versículo 11, que aquele que no outro tempo te foi útil, mas agora a ti e a mim muito mais útil, e eu tornarei a te enviar ele. E eu quero te pedir que você torne a recebê-lo como ao meu coração. Olha, eu quisera conservar Onésimo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício se fosse como por força, mas voluntário. Olha que interessante. É linda essa passagem, gente. Nada quis fazer sem falar com você, sabe? Eu podia enviar, mas nada sem fazer sem falar com você. Porque eu não queria que fosse algo assim forçado, mas voluntário. Então eu tô comunicando antes que eu vou te mandar ele, tá? Eu sei que por um tempo ele passou fora, mas recebe ele de volta. Mas tem mais um pedido. O quê? Não recebe ele como servo, não. Mas como um irmão amado particular, que eu tô te pedindo. Ó, já não como servo. Antes, mais do que servo, como um irmão amado particularmente de mim. E quanto mais de ti, assim na carne como o Senhor. Recebe ele como se você estivesse recebendo a mim mesmo. E eu vou me regozijar no Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, Onésimo. No versículo 18, olha que coisa linda. Se te fez algum dano, se te deve alguma coisa, põe na minha conta. Irmãos, irmãs, que amor é esse? Que amor é esse que falta no nosso meio? Que amor é esse que falta nos corações dos cristãos? Eu leio essa palavra e eu fico constrangida por Deus, porque há uma falta de amor terrível. Aqui é a história de um servo de Deus, o Filemão, que conheceu e trabalhou com um escravo, que o serviu por um tempo, mas que esse escravo cometeu algo errado e ele fugiu. Mas esse Onésimo foi alcançado pela palavra, ele foi salvo. E o Paulo, preso, preocupado, tanto com Filemão, que precisava exercer o perdão, quanto com Onésimo, que precisava voltar do lugar onde ele tinha cometido o erro e consertar aquilo. Porque tem pessoas que pensam que vai errando, vai largando para trás. Não, irmãos. A pessoa que é alcançada por Cristo, ele erra, mas ele se arrepende, ele conserta, ele volta, ele muda. Então aqui tem um trabalho muito especial. Aí o apóstolo Paulo escreve para Filemão e fala: olha, eu vou te enviar, tô te avisando antes, para você não ser pego de surpresa, eu vou te enviar Onésimo, perdoa ele, sabe? Recebe ele, ele foi útil lá atrás. Ó, recebe ele como se estivesse recebendo a mim. Se ele te fez alguma coisa, perdoa. Perdoa. Mas não recebe mais ele como escravo, não. Recebe como um companheiro que vai somar com você na obra. E se ele tá te devendo alguma coisa, põe na minha conta. Se vocês ouvirem um fundinho musical aqui, é o Cauã tentando resmungar com os carrinhos, tá? Põe na minha conta. Eu acerto com você depois. E aí, para encerrar, ele fala assim: eu escrevi para você confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu estou pedindo. Como
que o Filemon não ia atender o pedido do seu líder espiritual? Um pedido com tanta humildade, um pedido com tanta sabedoria. Sabe o que falta hoje para nós? Saber falar, saber conversar, saber arrebanhar. Tem pessoas que usam a autoridade que Deus dá para ela para empurrar, sabe, para mostrar força. Não. Deus, quando nos chama para uma obra, Deus, quando te usa para alguma coisa, Ele quer trazer pessoas. Então eu quero motivar você na manhã, na tarde ou na noite desse dia, eu não sei o horário que você está assistindo, a abrir o seu coração para o Senhor, através de ti, ser canal de bênção na vida de alguém. Essa história sobre a lei romana, irmãos, eu tô lendo aqui o texto, tô vendo. A situação do Onésimo, ele era passivo a ser condenado à punição com morte, né? E ele foge para Roma, mas quando ele foge para Roma, ele encontra Paulo e ele se torna um crente. Que bom quando a gente anda com pessoas que são usadas por Deus para melhorar a nossa vida, para nos levar às verdades de Deus. Então Paulo, conversando com ele, o Onésimo do Evangelho, o Onésimo sentiu o desejo de voltar para a casa do seu Senhor, porque foi lá que ele errou. O Evangelho transformou o Onésimo e o Onésimo sentiu a necessidade de retornar para Filemon. E quando ele ia retornar para Filemon, o Paulo então escreve uma carta estimulando seu amigo para receber o Onésimo de volta e perdoar. Então essa carta, pessoal, nos ensina a importância da reconciliação através da vida de uma pessoa transformada pelo Evangelho. Ele poderia falar, você aceitou Jesus, você recebeu o Evangelho, vida que segue, vai para frente, Onésimo. Não, o Onésimo mesmo sentiu necessidade de voltar, e o Paulo falou, eu concordo, e eu vou te ajudar. Eu vou escrever para Filemon, para ele te receber, como se estivesse recebendo a mim, e se você estiver devendo alguma coisa, que coloque essa conta para mim. Glória a Deus. Que amor é esse, gente? Que faz com que relações quebradas possam ser restauradas pelo poder da intercessão fraternal. Foi o alguém que intercedeu por alguém. E através dessa intercessão, laços que foram quebrados se reconstruíram. Olha que coisa linda. Que contribuição maravilhosa. Isso é a autenticidade do chamado. Sabe, pessoas que têm um chamado, olha, com a autentificação de Deus, ele age desse jeito, gente. E aí o Paulo não somente aconselha, estou lendo aqui os versículos e falando com vocês, mas ele também, ele acaba mencionando no final da carta que ele quer fazer uma visita, logo ele vai fazer uma visita. O versículo 22 fala isso, vocês podem ler. Olha, que bonitinho, ó. Eu juntamente... escrevi confiado na tua obediência, e juntamente preparo-me também pousada, viu, Filemon? Porque espero que pelas vossas orações eu vou ser solto, e vos hei de ser concebido, ou seja, eu vou visitar vocês. Olha que coisa linda, que palavra linda, que palavra maravilhosa, que palavra de perdão. Essa carta é um manifesto poderoso sobre a transformação pessoal. A partir da experiência de uma pessoa que tem a humildade de reconhecer que o perdão transforma relacionamentos. Eu não sei o que é que está quebrado aí, eu não sei o que é que precisa ser reconstruído, eu não sei. Eu só sei que Deus usa pessoas na hora certa para fazer a coisa certa. Pega essa experiência de amor, pega essa experiência de perdão e deixa Deus te usar como intercessor, para que vidas sejam restauradas, tá bom? Um beijo pro seu coração, que essa lição de amor, que essa lição de fé, que essa lição de verdadeiro evangelho seja cotidiana para nós. Um beijo pro seu coração, até já, se Deus quiser. Fica com essa carta pro seu coração, tá bom? Deus te abençoe.